Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para uma live grande. Daniel Duarte, Jair entrando. Vão entrando, sejam muito bem-vindos. Teremos agora uma live muito especial, com um convidado muito especial, que é o João Amoedo, ex-presidente do Partido Novo, ex-candidato à República pelo Partido Novo, que vai estar conversando com a gente sobre a sua visão a respeito de temas atuais da política, sobre a sua experiência à frente do Novo, sobre a sua experiência como candidato à presidência da República. Grande abraço aí para o Celso Deutscher, compatriota. Um grande abraço aí a todos os amigos do Sul é meu país, enfim, toda a turma que vai entrando. Sejam bem-vindos. Vão deixando as suas perguntas também, os seus questionamentos. Eu estava agora trocando uma ideia com o João, que acabou de entrar. E precisa... Peraí. João... Pede para entrar aí, João, que não apareceu aqui. Opa. Aí. O que está acontecendo aqui? Opa. Aí. Agora, só me confirmem se vocês estão ouvindo a gente, tudo bem, tudo certo. Se me ouvem bem. E aí, João? Oi, Fábio, tudo Beleza? bem? Tudo ótimo, desculpa o atraso aí. Não, tranquilo, tranquilo. Boa tarde para todo mundo que está aí também, né? Nos Tudo bom, assistindo pessoal? aí. Vocês nos ouvem bem? Todos ouvindo bem, vendo bem, tudo certo? Da minha parte aqui eu tô vendo e ouvindo bem, então acho que a gente pode dar início. Sejam todos muito bem-vindos. Tô vendo agora pela quantidade de pessoas ao vivo que começou a entrar o público que segue o João também. Então sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Osterman, eu sou deputado estadual pelo Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente eu sou o líder da nossa bancada aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e estou tendo a honra de contar com o nosso ex-presidente, ex-candidato à presidência da República, João Amoedo, aqui conosco, né, João? A gente se conhece aí já há quase 10 anos, né? É até engraçado, a primeira vez que a gente se viu, não sei se tu lembra, que a gente chamou para palestrar no IEE, lá nos idos de 2011, 2012, né? Até costumo contar que inicialmente a minha percepção do Novo não foi assim das melhores. Eu achei, enfim, um cara muito sério à frente, né? Mas a época eu achava que tinha um discurso muito de somente eficiência e tal, queremos um Estado eficiente, né? E depois eu fiquei muito feliz em ver como o partido e a compreensão do partido sobre os desafios da política tinha evoluído no sentido de que não, a gente precisa diminuir o tamanho do Estado e tê-lo eficiente, porque do jeito que está, simplesmente tornar eficiente o atual nível de cobrança de impostos, o atual nível de opressão regulatória ia criar problemas, né, João? Ô, Fábio, é interessante porque muita gente vem com esse questionamento, dizendo, o Novo quer um Estado mínimo, é preocupação só com liberalismo, e eu sempre explico que quando a gente começou o Novo, lá em 2010, era exatamente essa visão que você comentou aqui. A gente falou o seguinte, olha, tem alguma coisa errada, porque a gente paga muito imposto e recebe muito pouco do outro lado. Temos que fazer alguma coisa. E na época, quando o grupo de fundadores iniciais, que era bem pequeno, começou, a gente não tinha muito claro o que era liberalismo, qual era exatamente como é que deveria ser, e a gente foi aprendendo, foi vendo lá de fora como é que funciona melhor. Justamente os países que têm mais liberdade são aqueles que têm melhor qualidade de vida. Aí sim é que a gente engrenou para uma questão mais liberal, para um Estado menor, para o cidadão ter mais poder, para a busca da atuação do Estado só nas áreas essenciais. Mas assim, quando a gente começou o Novo, a ideia era, precisamos melhorar a vida das pessoas, a melhor forma de fazer isso é pela política, e a melhor forma de fazer isso pela política é mudando esse modelo de Estado, porque não está dando certo. E aí que a gente foi aprendendo e foi evoluindo. Então, esse teu depoimento aí explica exatamente qual foi o histórico algo nosso, né? totalmente, é algo absolutamente convergente com a trajetória liberal mesmo, né? Porque eu costumo dizer que o liberalismo, diferentemente dos ideais esquerdistas, marxistas, ele não é revolucionário. E diferente também do pessoal mais à extrema-direita, ele também não é reacionário, né? O liberalismo é evolucionário, ele não apresenta uma carta completa de soluções para a sociedade. A gente parte de alguns princípios e a gente constrói propostas em cima disso, né? E dentro disso, eu queria falar um pouquinho sobre a tua experiência como candidato à presidência da República, né? Que eu não sei se tu já tinha pensado alguma vez na vida em ser candidato, né? Quando a gente
começou, quando eu comecei a me engajar com o Novo aqui em 2013, e comecei a ter um contato mais próximo contigo, a gente sempre te via como um líder do partido, o cara que estava à frente, mas a gente não imaginava que tu fosse acabar indo parar na posição de ser o candidato à presidência, né? E tu acabou fazendo uma campanha incrível, né? Foram aqui 2.679.744 votos. Tu tem esse número sempre na cabeça também? Tenho, tenho. Porque quem é candidato tem isso, né? Eu lembro, eu fui candidato 2 vezes, eu lembro exatamente de todos os votos que eu tive. E conta um pouco pra gente aí como é que foi essa tua experiência de ser candidato à presidência da República, né? Quais foram os teus principais aprendizados diante desse desafio monumental que apareceu? Ô, Fábio, realmente é o que você falou. Eu não tinha nenhuma ideia. Eu fiquei particularmente, tinha assumido essa função lá no Diretório do Novo, fiquei durante um bom tempo procurando alguém para trazer para ser candidato, que de fato compartilhasse das mesmas ideias do partido, que tivesse algum nível de conhecimento pela população para facilitar o processo, mas isso não era determinante. A gente conversou bastante com o Bernardinho na época, mas no final não deu certo e a gente falou o seguinte: precisamos ter um candidato porque a gente precisa divulgar a imagem do Novo, divulgar os princípios e valores. Eu acabei saindo, não era uma coisa que eu imaginava, não era nem o meu perfil, eu sempre me imaginei muito mais como administrador do partido, mas eu diria o seguinte: foi uma experiência muito rica, né? Foi um desafio enorme, novamente por isso, porque eu não era uma figura pública, não pude participar dos debates, o que é impressionante, porque a gente devia ter uma legislação que, na verdade, ajudasse a alternância de poder, e no caso do Novo era uma coisa surreal, né? Porque nós não podíamos participar dos debates, porque não tínhamos nenhum deputado federal eleito, mas, afinal de contas, era o primeiro pleito que o Novo participava, então era impossível que nós tivéssemos deputados federais, né? E foi muito legal, até, acho que certamente tem gente que está nos assistindo aí, que assinou lá, a gente teve mais de 3,5 milhões num abaixo-assinado para que eu fosse candidato. Mas o que foi muito bom? Primeiro, foi ver que as mídias sociais, acho que isso é uma dica para eventuais pré-candidatos que estão nos assistindo aí, pelo Novo ou por qualquer outro partido, quer dizer, é impressionante como as mídias sociais fizeram a diferença no meu caso, né? Eu acho que foi basicamente por conta delas e, claro, também por conta do conteúdo do Novo e das ideias que a gente colocou, que eu acabei ficando na frente de pessoas bastante conhecidas na política, como a Marina, Álvaro Dias, o próprio Meirelles, e que tiveram a oportunidade de participar dos debates. E também pude fazer uma campanha muito barata. Então, assim, as mídias sociais com conteúdo são fundamentais, você também teve essa experiência, e determinantes para uma eleição. Então, acho que esse foi um aprendizado importante. O segundo foi ver, em mesmo regiões mais simples, mais pobres, como é que a nossa mensagem estava chegando, como é que as pessoas estavam entendendo a necessidade de ter um Estado menos burocrático, que atrapalhasse menos a vida das pessoas, que focasse no essencial. Então, também isso foi importante. O terceiro é ver que as pessoas prezam muito a coerência numa campanha política. Então, se você é coerente, se você é transparente, isso conta bastante ponto, né? Então, acho que esse acho que foi interessante. Agora, é um processo muito intenso. Eu terminei exaurido depois, porque a gente tinha uma equipe muito pequena, viajei praticamente quase todos os estados do Brasil, né? E realmente ainda tinha dever de casa, de propostas, tudo isso, então E foi muito tinha, exaustivo, né? e Mas tinha, e acho que foi muito bom. tinha um desgaste adicional também, porque foi nessa época em que tu começou a aparecer mais, começou a ficar mais conhecido, que tu começou a ser atacado mais, de forma mais virulenta, né? Especialmente, É até verdade. curioso, né? A gente que sempre defendeu o ideário liberal, defendeu privatizações, defendeu desregulamentação da economia, acaba sendo atacado hoje em dia mais pela extrema-direita do que pela esquerda até, né? E tu começou a ser vítima dessa campanha de difamação e linchamento dessas milícias virtuais bolsonaristas. E eu queria te perguntar, como é que tu faz para ser um cara tão tranquilo e tão sereno como tu é em relação a isso? Porque eu mesmo, eu tenho buscado praticar esse meu lado, de buscar parar de dar respostas atravessadas em redes sociais, ficar mais tranquilo. É curioso que é sempre por redes sociais, né? Quem encontra no dia a dia, cara a cara, nunca fala nada, né? Os haters aí. Porque é muito fácil ser idiota e ser estúpido e mal educado nas redes sociais, né? Então as pessoas se sentem à vontade. Mas como é que tu faz para ser um cara pessoalmente e também nos teus posicionamentos em vídeos, em entrevistas, sempre tão sereno? Primeiro eu acho que esse ponto que você comentou é interessante, né? Porque
teoricamente, a gente deveria disputar mais com quem pensa diferente e não com quem pensa parecido. Com quem pensa parecido, se de fato pensa parecido, a gente deveria ter um alinhamento maior, como, por exemplo, o Novo fez durante toda a bancada do Novo no nível federal, fez muito isso com o governo. Sempre que foi uma pauta que estava alinhado com o que a gente defende, reforma da Previdência, mais liberdade econômica, né, tudo isso, a bancada do Novo muitas vezes era até mais firme do que a bancada na época do governo, o PSL. Né? Então, não deveria ser assim. Mas, de fato, essa milícia virtual acaba vendo candidaturas que têm a mesma linha de raciocínio como opositores, né? O que é ruim, porque a gente deveria estar pensando no que é melhor para o Brasil, não o que é melhor para um candidato, né? Para um projeto de Então, poder, né? Ele só exato, pensa na dentro do narrativa projeto e de no projeto poder. de poder. Tem uma vantagem só nisso, eu vou a qualquer hora agradecer, mas aproveitando aqui, é que as pessoas acabam dando uma relevância para a gente, porque eles entram e comentam tudo nas mídias sociais, e como o algoritmo das mídias sociais faz com que você, tendo mais relevância, vá para mais gente, então tem um dado positivo aí, né? Que eles dão relevância e comentam muito. Agora, muitas vezes são ataques, acho que na maioria das vezes, que não fazem o menor sentido. Então, para a pergunta que você fez sobre como tratar com isso, primeiro é desconsiderar muita coisa que é irrelevante, que não é discussão de ideias, mas são só ataques pessoais, né? Segunda coisa, acho que isso é fundamental e a gente não pode cair nessa armadilha. O nosso compromisso não pode ser com o voto, não pode ser com o grupo, o nosso compromisso tem que ser com as ideias, com os princípios, com aquilo que a gente acredita. Porque é isso que no longo prazo vai fazer a gente construir o Brasil que a gente quer. Se a gente em qualquer momento se curvar, porque eu estou tendo muitas críticas, porque eu estou perdendo seguidores nas mídias sociais, porque entrou alguém dizendo que não vai mais votar em mim porque eu estou dizendo isso. Não, o nosso compromisso é com a coerência, né? Então eu fico muito tranquilo porque a gente fundou o Novo lá atrás, para quê? Para melhorar a vida dos brasileiros. Então, tudo aquilo que eu estiver fazendo, no meu entender, que é para melhorar a vida dos brasileiros, eu estou seguro e consciente disso, não me importa o que está sendo dito do outro lado, porque não é isso que vai mudar o meu trajeto. Né? Então, acho que assim, eu sempre fui dessa forma muito tranquilo e equilibrado, o que não quer dizer que eu não seja muito firme e convicto das minhas posições. Né? Acho que a gente tem que separar muito essa coisa do sujeito tem que gritar para ser convicto. Não, se Isso é você tem curioso, né? convicção, né? O pessoal acha que ser firme é falar palavrão, é sair gritando, ser ofendendo as pessoas, né? Quando isso geralmente é, na verdade, um subterfúgio, uma forma de quem não é firme naquilo que tem que ser mesmo, como é o caso do nosso presidente, que não é capaz de ser firme nem sequer com seus próprios filhos, né? Que tem que ficar falando palavrão por aí e xingando jornalista para querer enganar e fazer de conta que é firme, né? Exato, assim, eu acho que a sua conduta, quando você tem segurança de alguma coisa, você pode ser muito mais tranquilo. Quando você começa a precisar gritar, falar alto, é que faltam argumentos e falta convicção, né? Então, acho que isso é fundamental. Até dessa forma, quer dizer, eu acho que tem uma coisa importante também, na medida em que você vai falando as suas ideias e você é coerente com elas, você se sente mais seguro, você fica mais confortável e eu diria adicionalmente, você fica mais feliz, né? E você é mais feliz, você enfrenta melhor os problemas. Então eu sempre usei esse roteiro, desde o início do Novo, eu sempre disse isso, eu não vou fazer nada que contrarie aquilo que eu acredite para fazer com que o projeto ande mais rápido, para fazer com que a gente tenha mais votos, porque isso vai ter um preço lá na frente. E acho que a gente não quer pagar isso, não vale a pena, né? Perfeito. Falando, enfim, tem gente que critica, né? Mas por que o Amoedo passa o dia inteiro falando mal do governo Bolsonaro? Por que passa o dia inteiro falando... Bom, primeiro eu queria dar a minha versão da explicação, que é, poxa, gente, ele é o presidente da República. Porque eu recebo esse tipo de crítica também, né? O pessoal que está chegando, imagina que está chegando agora, eu sou deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, e eu recebo esse tipo de crítica de que, tipo, Fábio, mas por que tu fica falando do Bolsonaro? Poxa, gente, ele é o presidente da República, ele é a pessoa mais poderosa do Brasil, o que ele faz ou deixa de fazer tem impacto direto na vida de mais de 200 milhões de brasileiros. Então é importante que todo mundo mantenha o seu senso crítico. Mas eu queria saber de ti, por que tu critica tanto o Bolsonaro e se tu tivesse sido eleito no lugar dele, o que tu faria diferente? Perfeito. Bom, primeiro, quem se der o trabalho, tiver acompanhado aí as minhas mídias sociais durante os últimos 6 meses, vai ver que eu sempre fiz críticas pontuais, sempre elogiei o que estava do lado econômico, que estava na linha correta,
né? E sempre achei que o que a gente quer, na verdade, é melhorar o Brasil. Então a torcida sempre foi para que o Bolsonaro fizesse um bom governo, né? Eu nunca tive esse negócio, eu estou querendo me sair candidato de novo, torcer pelo caos, porque aí ele piora. Nunca foi esse meu raciocínio, porque eu vivo aqui, meus filhos vivem aqui, minhas filhas, já com neto agora, e assim, eu quero um Brasil melhor, né? Então, assim, sempre a torcida foi essa. O que que agora eu realmente mudei um pouco a intensidade de críticas a ele a partir do final de março. Por quê? Porque nós estávamos diante de uma crise, uma pandemia, onde ele menosprezou, minimizou os impactos, né? Deu péssimos exemplos, começou a fazer exatamente ao contrário de tudo que eu acho que deveria fazer, a gente já fala um pouco sobre isso, colocando em risco a vida de milhões de brasileiros, colocando em vida a risco não só do ponto de vista da saúde, por todo o processo, mas também pelo lado econômico. Então, toda essa discussão dele de que não, eu quero salvar a economia, mas ele está fazendo tudo errado para salvar a economia. Porque enquanto a gente não conseguir ter um mínimo de segurança na área da saúde, a economia vai ficar fragilizada, mesmo que seja reaberto, né? E assim, então ele foi fritou os ministros técnicos, começou a fazer uma mudança de ministros, deixando de lado os técnicos, trazendo aqueles que, na verdade, ficam bajulando ele. Faz esse discurso que está defendendo a liberdade do cidadão, mas vamos lá. E aí, privatizou alguma coisa? Eu continuo sem querer acionista da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, mas eu não quero ser, eu queria ter liberdade para não ser, né? O Brasil está ficando isolado do resto do mundo pela quantidade de casos, a gente vai perdendo liberdade também. A gente melhorou muito pouco a burocracia, muito pouco o ambiente para negócios, né? Muito pouco no aspecto da corrupção. Então, tudo isso, o que eu estou mostrando nós estamos com um presidente que está sendo muito irresponsável no trato da pandemia. E toda a crítica que eu faço é para que, de fato, ele sinta, e a gente, como cidadão, o alerte para que ele mude esse processo. Só que aí o que acontece é que boa parte dos seus seguidores, ao invés de alertá-lo, que deveria ser bom, porque se você confia em alguém e você faz uma crítica para ele mudar, você está ajudando ele a ir para o caminho certo. Mas não, aí vira um negócio de torcida, não pode criticar porque isso é ruim. E aí nós é que pagamos essa conta, né? É sempre aquele discurso, né, João, de que isso aí quem bate no Bolsonaro vai ajudar a esquerda. Gente, quanto mais se fechar os olhos para os erros do Bolsonaro e se aceitar os equívocos dele sem trazer uma crítica construtiva e apontar o caminho que deveria ser o certo, mais facilmente a esquerda vai voltar ao poder. Exato. Tem um vídeo meu ainda antes da época das eleições de 2018, em que no evento eu falo basicamente o seguinte, que a esquerda não iria ser derrotada nas urnas. A esquerda iria ser derrotada ao longo do mandato do próximo presidente. Que se o próximo presidente fizesse um bom governo, mostrasse que as ideias liberais de fato funcionam, trazem de volta o crescimento, aí sim a esquerda estaria sendo liquidada. Se por acaso se acontecer o contrário, entra um presidente que se diz liberal e faz um péssimo governo por uma série de coisas, a gente vai dar margem para dizer o seguinte, está vendo? Vocês tentaram aquele modelo liberal e não funcionou. Precisamos voltar com aquele modelo do Estado inchado, se prometendo tudo. Então é exatamente por isso que a gente precisa ganhar não nas urnas só, mas ganhar no resultado, né? Você tinha feito outra pergunta, era o que tu faria o que eu teria diferente? fazer diferente, né? Assim, eu diria que tudo que ele fez, para mim, é o contrário do que eu teria feito. Eu acho que a primeira coisa, numa época de crise, é você identificar o tamanho da crise e assumir que ela é séria. Segundo, você comunicar isso para a população. E ele fez o contrário, ele disse que era uma gripezinha. Deveria ter dito que o negócio era sério, era grave. Quanto mais rápido a gente agisse, melhor, né? Que precisaríamos ter proteção, precisaríamos pensar num sistema que nos desse resguardo. Então, isso seria a primeira coisa. A segunda coisa é montar uma equipe para cuidar da crise, onde deveria ter, claro, a turma da economia, a turma da saúde, um estatístico para entender esse processo, monitorar o que estava acontecendo, mapear as cidades, saber o que estava caminhando, como é que a gente poderia fazer a alocação melhor dos recursos, dados que os recursos numa crise são escassos e tudo na crise é urgente. Então, deveria ter aberto um canal direto com os principais governadores e prefeitos das principais cidades, dar uma direção para todos, deixar claro a decisão com a ponta, especialmente com os prefeitos, porque as realidades do Brasil são muito diferentes, os estágios da própria pandemia são muito diferentes, então a decisão deveria ser de cada município,
mas da linha mestras para essa turma, e os recursos centrais ele poderia distribuir conforme a necessidade de um mapeamento que devia ter sido feito, como foi feito, por exemplo, na Nova Zelândia, né? Você categoriza lá a situação de cada município e faz esse processo. Trazer gente técnica e todo dia de manhã uma reunião para saber o que está acontecendo, no final do dia o que aconteceu, quais são as pautas para o próximo momento. E a outra coisa que eu tenho sentido muito falta hoje era abrir uma discussão sobre como é que vai ser esse Brasil pós-pandemia. Como é que a gente faz para redirecionar algum recurso? Será que faz sentido a gente investir tanto na defesa? A defesa nossa vai ser... vai ter que dar conta de ataques de outras nações ou a defesa vai ser mais no combate a vírus como esse? Quer dizer, será que não dá para repensar um pouquinho? Como é que a gente pode deixar o país preparado para quando sair da crise, sair na frente dos outros, com um ambiente mais propício para trazer investimento? O que funcionou bem na crise? Por exemplo, a gente viu que liberdade entre trabalhador e empregador ajuda muito a manter empregos. Se isso ajuda numa época de crise, não seria bom ter isso também numa época mais normal, para gerar mais emprego, mais liberdade? Facilitar os empreendedores, quer dizer, então tem muitas coisas de uma visão mais estratégica. Então, eu não estou vendo ele tocando o dia a dia, com reuniões de pauta, com um acompanhamento do dia a dia, não estou vendo um pensamento estratégico também. O que eu vejo muito é a criação de polêmicas, discussão, fritura de ministros, são assuntos muitas vezes não relevantes para a crise. Então, isso significa vidas indo embora. Quando ele vai numa manifestação em Brasília, abraça a gente, leva o povo ali, certamente vai ter gente que saiu infectada ali. É correto o presidente da República estar fazendo isso e a imagem do Brasil fora vai fazer com que a gente tenha o seguinte efeito, né? Para as pessoas quererem vir investir aqui no Brasil, depois de tudo isso, eles vão querer um prêmio de risco maior. Prêmio de risco maior significa custos mais elevados para o consumidor. Então, além de toda a dívida que a gente vai ter que carregar por conta dos gastos de agora, a gente ainda vai ter oferta de produtos e serviços a custos mais elevados, né? Então, assim, eu acho que faltou, em resumo, faltou organização, faltou metodologia, faltou harmonia na integração com os outros, com o Congresso, com o Legislativo e com os entes federativos e municipais, e faltou uma liderança nesse processo, né? Claramente. É trágico porque pessoas como nós, desde o início, torciam favoravelmente, né? Tu, por exemplo, declarou publicamente que até votou nele no segundo turno. Eu tenho que dizer que eu votei 30 nos dois turnos. Eu não consegui votar nele. Mas entendo perfeitamente quem votou por exclusão, dado que o outro candidato era um fantoche de um presidiário, com alianças com governos autoritários mundo afora. Mas as pessoas que votaram no Bolsonaro votaram para fazer reformas liberalizantes, para combater a corrupção, para respeitar o Estado de Direito, não para essa bagunça que está acontecendo aí, né? A gente sem norte, a gente acabou de estar crítico. A gente acabou de ver aquela reunião, o vídeo, que muita gente disse, não, foi normal, fiquei satisfeito que ele defendeu a liberdade. Mas assim, não importa o que a pessoa fala, eu com políticos aprendi isso, importa o que elas fazem. Né? O discurso é muito simples, né? Mas o importante é o que foi feito depois. Eu realmente votei contra o PT porque achei que seria uma sinalização muito ruim para a sociedade. A gente dizer o seguinte, um partido que, como o PT, roubou, tesoureiro condenado, e a gente vai referendar isso, a gente tem que ter princípios para construir. E assim, eu sempre achei que o Bolsonaro, por todo o histórico, não seria um grande gestor, pelo contrário, mas imaginava que ele daria autonomia para uma equipe que, num primeiro momento, tinha bons técnicos, alguns deles permanecem lá, e ajudaria a endossar essas pautas. Ele acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra, não endossou as pautas tão firmemente da equipe econômica, tanto é que depois da reforma da Previdência, a gente não caminhou com mais nada, não fizemos reforma tributária, não fizemos reforma administrativa, né? E podíamos estar fazendo isso agora. Que já foi uma reforma bem desidratada, inclusive, né? Inclusive, impactou muito aqui nós, no Rio Grande do Sul. A nossa bancada esteve sempre na linha de frente, defendendo as reformas e buscando aprofundar. A gente teve uma limitação muito grande na reforma aqui, por exemplo, pelo fato de que, em âmbito federal, o governo estabeleceu regras muito benéficas para os servidores militares, que aqui são a segunda maior categoria depois dos professores, o que limitou em muito, né, a reforma da Previdência. Então, mesmo a principal reforma, ele mesmo conseguiu desidratar, contrário a toda a batalha que a nossa bancada federal vinha fazendo, né?
acho que é até bacana tu falar um pouquinho também sobre a atuação do Novo em âmbito federal, tu que teve à frente da presidência do Novo aí quase um ano de vigência da nossa bancada. Como é que foi isso aí? Como é que foi tua visão? Olha, a bancada foi muito bem, quer dizer, a primeira prova explícita disso é que a gente tem aí uma ONG chamada Ranking dos Políticos, que faz o ranking dos deputados em cima de pontuação e conta uma série de coisas, né? Alinhamento de pautas, presença, gastos, e o Novo, os 8 deputados do Novo ficaram frequentemente entre os 8 primeiros, né, de todos os deputados federais. Segunda coisa, e aí inclui também vocês, aí, bancada estadual e a bancada municipal, é aquilo que a gente sempre fala, a gente, para cobrar dos outros, tem que dar o exemplo. Então, corte de gastos e benefícios, só para lembrar, para quem está nos assistindo aí, a bancada do Novo, os mandatários do Novo, em nível estadual, federal e municipal, farão economia ao longo dos seus mandatos de 150 milhões de reais. Se os pares de vocês nessas mesmas câmaras fizessem a mesma economia em relação à quantidade de assessores, verbas de gabinete, a gente estaria falando de uma economia de 5 bilhões e 600 milhões de reais. 5 bilhões, quer dizer, é dinheiro muito, quer dizer, é dinheiro relevante aí para o que o Brasil precisa, né? E o que aconteceu com a nossa bancada? Sempre votou de forma técnica, normalmente muito alinhada nas pautas, defendeu as pautas, a gente defendeu aí a MP da Liberdade Econômica, que foi fundamental, fomos os mais atuantes na reforma da Previdência, obviamente a gente queria algo um pouco melhor, mas foi o que deu para fazer, né? O Novo, hoje mesmo, ontem agora, foi o único que se posicionou. Eu estava acabando de ver uma notícia aqui que do auxílio emergencial para a cultura, né? Para a cultura, e também um aumento para os deputados federais também lá, deputados federais não, desculpe, para a polícia no Distrito Federal. Isso 25% mesmo. de aumento, o Novo também foi contra. Que já é a polícia mais bem paga de todo o Brasil, né, dentro das polícias estaduais. Exato. Um cabo, acho que vai começar com salário inicial de mais de R$ 6.500, um cabo. Nada contra, mas nesse momento de crise a gente está 25% de aumento. Então, o Novo está sempre com duas preocupações: liberdade econômica e responsabilidade fiscal, que são fundamentais para a gente melhorar o Brasil. Então, acho que a bancada se mostrou muito técnica, também trouxe assessores técnicos para trabalhar. Então, assim, a outra forma de fazer política, né? Acho que a gente espera que isso sirva de exemplo e que a gente possa lá em 22 aumentar bastante a quantidade de representantes nossos no nível federal. Tenho certeza que sim. Sobre esse tema, vocês aí no estadual também têm feito muita coisa, pois né, Fábio? Aqui o desafio é grande também, né? O Rio Grande do Sul é um estado em condições fiscais muito complicadas, que vão ser agravadas pela crise fiscal agora, né? A arrecadação caindo muito. Aqui a gente tem buscado defender sempre a linha do partido também, de responsabilidade fiscal, mesmo pelo fato de, enfim, nós não somos, até uma sinergia entre todas as bancadas do Novo, Brasil afora, né? Em todos os estados que o Novo tem representantes e na bancada federal, nós não fazemos parte de nenhum governo, exceto o governo de Minas, obviamente, porque somos o governo lá. Mas mesmo lá, eventualmente, acontece de haver divergências, né? Tivemos uma questão pontual lá em que parte da nossa bancada votou contra o governo, porque teve um entendimento diferente e quis manter sua independência, né? E o partido respeita isso. Mas aqui temos estado também na linha de frente, defendendo essas reformas, defendendo a austeridade fiscal. Estamos agora levando adiante uma proposta para mudar a regra de distribuição dos recursos para os outros poderes, que é um tema importantíssimo para o Rio Grande do Sul, porque aqui, apesar de o Estado estar numa situação fiscal muito complicada, a gente vê ainda uma situação em que alguns poderes, o Judiciário, o Ministério Público, até o Tribunal de Contas, que supostamente é para ser um órgão auxiliar do Poder Legislativo, vivem numa realidade paralela na prática, né? Então a gente está buscando, por meio de uma mudança na regra dos duodécimos, mudar isso. E está, obviamente, comprando muitas brigas aqui no dia a dia, sempre buscando estar do lado do que é certo, independente de ser a favor do governo, contra o governo, independente de ser a favor daquilo que clamam as galerias, independente de ser também a favor daquilo que clama a pressão nas ruas, né? A gente tem buscado se pautar sempre pelo que é correto e de acordo com os nossos valores. A gente está convencido, assim como eu tenho certeza que tu está, de que coerência é algo que se paga. Pode fazer com que a gente não eleja, por exemplo, como elegeram alguns partidos aí do nada, 52 deputados federais de uma eleição para outra. Mas eu tenho certeza que vai, diferentemente também desses partidos, ajudar a gente a se manter coeso, coerente no caminho certo,
como um partido que inspira confiança, inspira também credibilidade e faz com que cada vez mais pessoas vejam no Novo um caminho para realmente mudar a política do Brasil, né? Tu costuma dizer muito que o Novo não acredita em atalhos, né? A gente vem construindo o caminho mais difícil desde o início, né? E isso vem se refletindo também na nossa trajetória. Mas sobre o Novo, eu queria te fazer uma pergunta que muitos dos detratores do partido e teus costumam fazer. Afinal, o Novo tem dono? E esse dono se chama João Amoedo? Não, o Novo tem os donos, que são os filiados e o estatuto do partido, né? Eu, na verdade, fui fundador do partido lá atrás, idealizei o projeto com um pequeno grupo, fui o principal responsável financeiramente por colocar o partido de pé, mas sempre pensei no partido como uma instituição. Eu nunca tive a ideia de me perpetuar no partido ou de ter qualquer pessoa se perpetuando, né? Tanto é que eu saí para ser candidato, que era uma regra que precisava. Não pensava em voltar depois da eleição, mas me pediram para voltar. A gente ainda estava num momento de consolidação e até muita gente de fora falou: João, é importante no momento em que uma instituição é muito recente, que os fundadores originais estejam na instituição para que ela realmente deixe de ser um startup, né? Eu ouvi isso, voltei, fui reeleito aí por um mandato de 4 anos. A gente tem direito a 2 mandatos de 4 anos. Eu tinha feito o primeiro, que na verdade nem tinha sido completo, porque eu tinha saído para ser candidato. E 6 meses depois eu entendi que já estava 10 anos no projeto, contando aí desde a concepção, que nós tínhamos um time já muito alinhado, com gente muito boa no Diretório Nacional, e que era o momento ideal de passar o bastão, justamente porque você não precisava passar naquela hora. É bom você fazer as coisas quando você não precisa fazer, né? E aí passei o bastão, saí do diretório, não tenho nem menor participação no dia a dia do partido, continuo apenas como um dos membros, são 4 membros no Conselho Curador da Fundação. Eu fiz lá e acho que assim, foi engraçado que eu até comentei isso. Eu recebi alguns telefonemas de jornalistas querendo que eu explicasse o que tinha acontecido para eu sair do partido. Eu brinquei dizendo o seguinte: olha, o normal é a pessoa sair da direção. Se a gente quer uma instituição, o estranho é a pessoa ficar 20, 30 anos como presidente do partido. Então, eu acho que essa ideia de que era dono do partido é equivocada. É óbvio que o partido, em todo momento, precisa e terá lideranças. Hoje o Eduardo é a liderança, é o presidente do partido, né? Mas tem um diretório nacional muito atuante, sempre foi assim. Mas assim, a gente não pode confundir lideranças com dono. O dono do partido, como eu disse, é o estatuto, ele que direciona as nossas ideias, e só assim a gente vai manter a instituição. Quer dizer, o que eu sempre quis deixar como legado, que eu espero deixar olhando bem lá para frente, é um partido que vai existir daí por 100, 150 anos, que vai mudar a política no Brasil. E não, na verdade, o fato de ter sido presidente do partido ou ter me candidatado, isso é irrelevante, né? O que interessa é uma instituição. E é interessante isso que você estava falando, só para comentar, a gente teve muitos desafios, porque quando o partido começou, em 2010, primeiro diziam que a gente não ia conseguir as assinaturas, que era difícil. Realmente foi muito difícil. Lembro bem. Depois disseram que a gente não ia conseguir o registro no TSE, afinal de contas foram 3 vezes que a gente foi no TSE para ser aprovado. Depois disseram que em 2016 nós não íamos conseguir eleger ninguém sem fazer coligação e sem usar dinheiro público, nós elegemos. Depois em 2018 a mesma coisa. E depois disseram que se eleito a gente estaria levando gente inexperiente que sem experiência na política faria um péssimo governo, né? E o que a gente está tendo? Destaque nas bancadas estaduais, destaque no nível federal, destaque no nível municipal e destaque na gestão do Estado de Minas. Então, toda aquela conversa de que não dá para trazer gente nova, que nunca teve na política, que não vai funcionar, a gente está provando o contrário, é justamente o oposto. Gente com cabeça nova, com práticas novas, sem estar ligado àquela velha política do toma lá da cá, que infelizmente parece que está ressurgindo aí no governo. Essa turma é que está fazendo a diferença, né? Exato. Então, assim, e isso tudo com o voto das pessoas. Então, acho que na medida em que as pessoas tiverem consciência do poder de cada uma delas, do voto com consciência, e da gente realmente conseguir convencer, isso é o mais difícil, pessoas como você a virem para a política, saírem da zona de conforto, a gente pode acelerar muito o desenvolvimento do Brasil para a nação que a gente quer que seja de fato, né? Nesse sentido, enfim, a tua liderança tem sido fundamental, porque, enfim,
tu é um cara que teria todas as condições de estar em qualquer país do mundo, tocando tua vida, com a tua família, com teus netos nascendo, sei lá, em Mônaco, ou onde fosse. Mas não, tu resolveu ficar no Brasil, manter tua família aqui, buscar investir tempo, dinheiro, energia, saúde para construir isso. Então, todo mundo tem que ser muito grato a ti. Mesmo as Nada. pessoas que discordam de ti, tem que admirar o teu exemplo diante disso, e tu sabe que eu já discordei de ti em várias oportunidades ao longo dessa caminhada, mas eu estava até lembrando aqui daquela ocasião, em 2014, quando eu era o coordenador estadual aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve uma reunião no final de 2014 em São Paulo para decidir o número do novo, lá no teu escritório. Não sei se tu lembra de uma Lembro, coisa que eu lembro. falei. Eu fui um dos que defendeu o 30 e eu fiz uma provocação. E daí a gente coloca, pessoal, vamos escolher o 30, e aí a gente coloca como meta construir uma candidatura à presidência viável e, quem sabe, eleger o presidente da República até 2030. E, O prazo e está teve chegando outra aí, hein? coisa, ô Fábio, teve outra coisa que você falou que eu não sei se você vai se lembrar, que você falou, eu estou muito feliz que eu estou participando de um momento histórico aqui, a gente está discutindo, definindo o número do novo, não sei se você lembra Exato, disso exato, também. exato. E para mim, para mim foi especialmente interessante porque era o ano em que eu tinha 30 anos, né? Então, para mim, estava muito tipo, não, tem que ser o 30, tem que ser o 30. É, E que bom que a gente optou pelo 30 e não pelo 18, né? Que foi depois que é, sobrou para a rede, que foi o partido que se registrou depois. é verdade. Mas deixa eu aproveitar e perguntar então, João, quais são os teus planos para o futuro? Na política, fora dela, enfim. O que você Ô tem a dizer? Fábio, Porque eu tenho assim, certeza que muita gente quer saber. o meu plano sempre foi muito dessa história de tentar devolver para a sociedade um pouco de tudo que eu obtive e viver num país melhor. Eu ouvi isso, tem um amigo que já falou essa frase que eu gosto muito. Não dá para você imaginar que vai bem num país que está mal, né? Então eu gosto do Brasil, quero ficar aqui, então eu sempre pensei nessa história de como melhorar o país e ajudar quem mais precisa, né? E aí que veio a conclusão de que a forma de fazer isso com maior escala e maior impacto era através do partido. Na medida que eu saí do partido agora, algumas coisas. Eu, Saiu primeiro, da eu pretendo presidência do partido, sair saiu da do partido, presidência, né? continuo como fundador. Então, o que eu quero fazer? Primeiro, ajudar muito na fundação. A fundação, a gente sabe que a gente já está devendo isso há algum tempo os filiados, a gente está atrasado porque os recursos são escassos. Lembrando que todo mundo que trabalha no Novo, com exceção do pequeno grupo, mas todos que cuidam dos diretórios são todos voluntários, diretório estadual, municipal, você sabe disso, você já teve no diretório, assim, usando o tempo livre para tentar abrindo mão da família, do trabalho, dando um jeito para se dedicar ao partido. Então, todo mundo é assim, mas na fundação a gente entende que a fundação pode ser um centro importante de treinamento, tanto para políticos, novos políticos, quanto também para membros do diretório. Então, ajudar a fundação, a gente aumentar a fundação. Eu acho que por conta da campanha política, acabei sendo uma pessoa não sendo formador de opinião com alguma relevância no debate. Então, eu acho que é minha obrigação, na hora em que eu estou fazendo críticas ao Bolsonaro, não é por picuinha, porque seja uma campanha antecipada, não é nada disso. É porque, se afinal de contas eu montei um partido que tinha como objetivo melhorar a vida das pessoas, se eu vejo um presidente fazendo coisas e falando e agindo no sentido que vai contra o interesse da população, é óbvio que eu tenho que me manifestar, é óbvio que eu tenho que criticar, é óbvio que eu tenho que tentar empurrá-lo para aquilo que eu acho que é razoável, né? Então, estar alerta, trazer ideias, trazer um debate, trazer conceitos para as pessoas. A gente estava falando aí mais recentemente, quer dizer, temos que ter muito cuidado com essa história agora, a crise, a pandemia provou que o Estado precisa ser grande, precisa ser inchado. Não, nada disso. Não podemos cair nessas armadilhas. Então, acho que tem um papel aí educativo que eu pretendo fazer também. E agora, no curtíssimo prazo, eu estou fazendo um projeto aí que acho que você até já viu, Colabora Agora, que é um projeto que a gente está Eu ia te arrecadando perguntar sobre ele recursos. também. A gente está arrecadando recursos, é como se fosse um Bolsa Família privado, né, com recursos públicos, Nacional. e a gente está com esses recursos Deixa o link aí arrecadados. para o pessoal que quiser contribuir, inclusive eu Pode contribuí. entrar, colaboraagora.com.br, e a gente já arrecadou mais de 4 milhões de reais, já distribuímos aí praticamente 10 mil cartões, são cartões com 200 reais para famílias mais pobres em várias comunidades, estamos expandindo agora até os estados, e a ideia é que com esse cartão a pessoa tenha disponibilidade, liberdade para comprar aquilo que ela precisa, né? A nossa ideia é fazer uma segunda carga de mais de 200 reais,
e assim, o feedback tem sido muito bom, porque muitas dessas pessoas recebiam cestas básicas e elas diziam o seguinte: olha, eu agora com cartão, eu às vezes preciso de um remédio, às vezes preciso comprar um botijão de gás, eu posso comprar aquela comida que eu quero, entendeu? Então, assim, é a história que a gente sempre falou no Novo: liberdade com responsabilidade. A gente confia Espetáculo. nas pessoas, né? Então, eu estou me dedicando a isso. Candidatura não é um negócio que eu estou pensando, é uma coisa que tem que ser pensada lá na frente. Aí é uma decisão do partido, tem que ver quais são as melhores alternativas lá em 22, né? Então, essa é uma conversa mais para frente. Eu realmente não tenho pensado sobre isso. Mas, assim, a minha preocupação agora é tentar ajudar o Brasil a gente sair dessa crise, minimizar, e eu, do meu lado, o que eu tenho feito é isso. Tendo alguma coisa prática, a história do Colabora, porque ajuda as pessoas a resolverem um momento em que muita gente está passando fome, né? Então, Exato, exato. Tem muita isso gente é passando por fundamental. necessidades urgentes, né? E que É, acaba não sendo atingido pelas políticas emergenciais do governo, ou sendo e não sendo suficiente, né? Então é muito bacana essa iniciativa. Eu pedi até que tu falasse um pouco mais. Quando eu vi, procurei entender melhor, achei muito legal, o que a gente divulguei, eu mesmo fiz conseguiu, uma doação. o que a gente conseguiu foi o seguinte: eu sempre tive essa ideia, eu estava com essa ideia desde o início da crise de ajudar as pessoas mais pobres. Aí tinham dois problemas, né? Como identificar essas pessoas? A gente então conseguiu em comunidades líderes que a gente teve confiáveis, indicação de pessoas que são para eles justamente buscarem os cadastros. Então a gente busca cadastros nas comunidades das pessoas mais pobres, né? E conseguimos que o Itaú fizesse a emissão de um cartão, um cartão de débito, né, até com bandeira Mastercard, que ele está fazendo tudo sem custo. Então, nós arrecadamos os recursos num instituto filantrópico e o dinheiro vai integralmente para a carga nesses cartões. Então, é isso, fica o convite para a turma doar aí no colaboraagora.com.br, e eu me comprometi a toda a doação que a gente recebe, eu coloco 30% dos meus recursos. Então, R$ 100 eu pingo R$ 30. A gente Excelente. já arrecadou mais ou menos, eu estava falando para você, um pouco mais de 4 milhões, e eu já depositei até agora perto de R$ 1 milhão. E Legal. pretendo doar mais, assim, eu conto com as pessoas para doarem mais para poder ser obrigado a doar mais. Excelente, muito bom esse sistema de incentivos, né? É. Mas voltando um pouco ao novo, afinal, o novo é o. Enfim, eu estava vendo na minha página aqui, né? Eu te comentei que eu postei no meu Facebook o card da nossa live e já começaram lá a pular comentários. É o PSL Personalité, é o PSL de sapatênis, é o PSD, PSDB laranja. Tem uns até que chamam o pessoal mais bolsonarista, o PSOL laranja, enfim. O que é o novo, afinal? Falando aí, tu como fundador do novo. Vamos lá. Primeiro, o Novo é um partido que foi formado sem nenhum político. Então, diferentemente do PSDB, diferentemente do PSOL, não tinha nenhum político nele. Segundo, a gente sempre disse que o valor do partido eram as ideias, os princípios. Não tinha ninguém que fosse o dono, não era o partido da Marina, não era o partido do Kassab, não era nada disso. Terceiro, o Novo é o único partido de todos os partidos brasileiros existentes que não usa dinheiro público, né? Nem fundo partidário, nem fundo eleitoral. E por que isso é fundamental? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente não está usando dinheiro que poderia estar indo para a saúde, para a educação, para a segurança, para fazer campanha política, nem para pagar as contas do partido. E segundo, eu acho que esse que é o mais importante, que isso faz com que o partido sobreviva na lógica da iniciativa privada. Ou seja, se o partido se desvirtuar dos seus princípios e valores, os filiados que contribuem com os R$ 30 por mês simplesmente vão embora e deixam de pagar. E se acontecer isso, o partido fecha. Então, o partido, como qualquer empresa que quer sobreviver, tem que tratar bem, tem que ser fiel, tem que dar um bom produto, porque senão ele quebra, né? Quarto, o Novo é o único partido que faz processo seletivo para os seus candidatos. Ele não procura puxador de votos, ele procura gente competente que possa ser eleito e depois entregar o que se comprometeu a fazer, né? Então, acho que tudo isso mostra que não adianta dizer que o Novo é o PSDB de sapatênis, que é o oposto do PSOL, porque as práticas são muito diferentes, né? E tem aí no detalhe que é importante, que a gente separa no Novo a gestão pública da gestão do partido. Então, quem está na gestão pública não se mete no partido e vice-versa, porque para a gente ter independência, para a gente ter visão de longo prazo.
Então, assim, as diferenças são gritantes. Se tiver algum partido que não use dinheiro público, a gente pode até começar a dizer, o novo é também aquele. Mas o que a gente gostaria, na verdade, é que tivessem outros novos, tivesse o novo PSDB. A gente até já viu isso, né? Em São Paulo teve uma propaganda forte, o novo PSDB. O que a turma quer fazer é até usar o logo do novo, as cores do novo, para dizer que é novo. Mas, assim, mudar nome não muda o partido. O que muda o partido são as práticas, né? Então, é importante que a gente pudesse incentivar práticas diferentes nos partidos. A gente espera dar o exemplo e mostrar que sim, é viável. Uma outra crítica só para completar, muita gente fala, o Novo é um partido de rico. Não tem nada de rico, não tem nada de grandes empresários, são os filiados do Novo com os R$ 30 que sustentam o partido. A minha campanha por voto, ela foi mais barata, ela só não foi mais barata por voto que a do Bolsonaro e a do Cabo Daciolo. Mas de todos os outros, do Alckmin, do Ciro, da Marina, do Álvaro Dias, do Meirelles, ela foi muito mais barata. Então, mostrando o seguinte, quando você tem um bom produto, você consegue fazer, e o Novo é um bom produto, você consegue fazer campanhas mais baratas, né? Sim. E deixa eu perguntar uma coisa para encerrar aqui, dando um tom mais descontraído. O que tu achou da imitação do Marcelo Adnet? Achei boa. O que tu Eu achou? gostei, eu gosto dele. Tem algum traço que tu discorda ali e tal? Não, a última que ele fez foi o debate que eu fiz lá com o Ciro, depois que me tocaram aqui em casa, vieram e falaram, João, você pegou a caneta e ficou passando a caneta no cabelo, mas nem me toquei muito disso. E ele pegou a Eu não caneta e vi ficou esse ainda. passando no cabelo, que foi o debate lá com o Ciro Gomes na Globo News, que por acaso eu nem sabia que ia ser um debate, nem sabia que ia ser com ele. Tinham me chamado para uma entrevista lá e meia hora antes eu descobri que era um debate com ele, mas foi bom também. Eu não vi Ele, ele. E outra coisa, pelo alcance imenso da tua campanha, tu acabou virando também alvo de memes, né? Especialmente uma página que eu estou aberta aqui, que se chama João Amoedo Liberalzão Demais Mesmo. Tu conhece essa página, imagina, né? O eu que que tu conheço, acha? tem O que que tu umas acha do dessas. conteúdo dela? Tem de tudo, né? Mas eu sou a favor totalmente da liberdade de expressão, então. Mas é bom, Tem que se divertir, né? Tem tem que se que... divertir. Por isso que eu estou falando, a gente tem que levar as coisas com bom humor, saber que essa crise vai passar. Agora, a gente não pode se perder, né? Não pode mudar os nossos conceitos, não pode buscar o curto prazo, porque o custo vem logo lá na frente. Exatamente, a gente tem que manter, o importante é manter a serenidade, seguir sendo guiado pelos valores, pela É, visão de longo prazo, né, que acho que são as grandes contribuições que o novo vem trazer, né, a ideia de não pensar somente na próxima eleição, que é uma obsessão do nosso presidente, né, desde que ele assumiu, ou melhor, desde que ele só pensa venceu a outra nisso. eleição, só pensa na próxima eleição, e é uma pena que ele fique falando inclusive abertamente em reeleição com um ano de mandato, né? Enfim, é um desprestígio das nossas instituições. Não, Fábio, eu diria o seguinte: nós, quando elegemos alguém, nós temos que fiscalizar se a pessoa que nós elegemos, nós temos que cobrar, né, especialmente num momento de crise como esse. Então, assim, é nosso dever, aqueles especialmente os que elegeram, que votaram nele, têm a obrigação. A gente não precisa aqui, isso aqui não é um fanatismo, não é um time de futebol que você precisa a qualquer custo torcer por ele, não pode mudar. Nós aqui temos que ter uma atitude mais racional de cobrar justamente porque nós vamos pagar pelos erros que tiverem sido feitos. E no Brasil, como o Estado ainda tem um peso muito grande na nossa vida, o impacto é enorme, né? Das coisas mal feitas, das coisas erradas, das decisões mal tomadas, né? Isso se repercute durante muitos anos, não só para a nossa vida, como das próximas gerações. Então, é fundamental a gente ter discernimento para discutir isso sem esse xingamento desesperado, né? E é engraçado que essa turma que xinga muitas vezes entra e fica falando, você só teve 2,5, por que fala isso? Mas é engraçado que eles entram lá toda hora para dizer isso. Eu não sei por que essa preocupação toda. Não, eu acho muito curioso essas pessoas que fazem questão de ir até a tua página escrever um textão dizendo o quão irrelevante que tu é, o quão insignificante que tu é, né? Eu acho muito curioso. Mas para finalizar aqui, a gente vê alguns comentários de vez em quando de pessoas falando que eu estou decepcionado com o Amoedo mudou,
não foi nisso que eu votei, etc. O que tu tem a dizer para esse pessoal que fala que está decepcionado contigo, que está decepcionado com o Novo em relação à postura do governo Bolsonaro? Olha, eu seria interessante que eles apontassem objetivamente no que eles estavam, o que eles viram de diferente do Novo, ou o que eles estão vendo de diferente do meu posicionamento. Meu posicionamento sempre foi um posicionamento coerente e baseado naquilo que eu acredito, como o do Novo também. O Novo sempre defendeu as mesmas bandeiras, sempre foi coerente com aquilo, né? Isso me parece, e muitas vezes acontece, só com a forma de querer fazer com que você pare de fazer críticas. Mas se as críticas são fundamentadas, e as críticas fundamentadas devem servir de alerta para quem está recebendo mudar, é necessário que elas sejam feitas, né? Eu participava do conselho de administração do Unibanco, só para a gente fechar e comentar aqui, e eu me lembro muito bem, das reuniões, um dos membros lá era o Falcone, né, que é um grande consultor de empresas. E aí sempre ia alguém fazer uma apresentação sobre a área dele. E ele virava para o sujeito e dizia assim, olha, o que está indo bem você não precisa me contar, porque o que está indo bem eu não consigo ajudar. Eu quero que você me conte o que está indo mal, porque aí sim eu posso ajudar. Então, assim, o que a gente tem que fazer do lado de fora é apontar, lógico, elogiar o que está indo bem, mas apontar o que está indo mal para que a gente possa melhorar. Porque senão a gente não vai melhorar, a gente vai sempre ficar naquele mesmo desenho, a mesma situação. Então, assim, do meu lado, eu estou muito consciente que não mudei nada, a forma como eu sempre pensei, do lado do Novo também não. E as pessoas que falam isso devem fazer uma reflexão. Ou tiveram um entendimento errado do Novo lá atrás, ou estão tendo um entendimento errado agora, né? É isso aí, João. Bom, queria então te agradecer pelo teu tempo, a tua disposição e pela tua luta aí conosco para buscar mudar essa política brasileira. Agradecer a todo mundo que acompanhou essa live também, aos novos chegados aí, fiquem à vontade para me seguir aqui também no Instagram, acompanhar nosso trabalho aqui no Rio Grande do Sul. A gente vem tentando dar continuidade a esse trabalho e fazer a nossa parte, né? É isso aí, Manda uma Fábio. mensagem final aí. Obrigado aí pelo convite, obrigado para toda a turma que está nos assistindo até agora e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito aí. Acho que um exemplo de atuação do Novo, de seriedade, é muito bom. Acho que isso é que dá orgulho ver que a plataforma que foi feita está servindo para trazer gente diferenciada e que vai deixar um legado aí e principalmente um exemplo para que outras pessoas com essa postura venham para a política e a política deixe de ser um lugar onde as pessoas que até então eram muito questionadas e não eram bem vistas, passem a ser admiradas, né? Acho que esse é o processo que a gente precisa para mudar o Brasil. É isso aí. Valeu. Grande abraço, boa noite a todos e vamos em frente. Um abração.